Saindo do jogo e bateu aquela fome. Hot Dog Expresso Move no Boulevard da Arena da Baixada, o melhor e o mais rápido hot dog de Curitiba. Mais um Tretes responde na área para projetar o que são dos três jogadores que ainda não estrearam pelo Atlético nessa temporada. Zagueiro Abraão, volante Fabrício Peralta e atacante centroavante Renan Peixoto. A gente tem bastante informação, tá? Bastante bastidores dos treinos do Atlético nessa última semana. Esses treinos continuam, né? Hoje é quinta-feira, então quinta-feira hoje tem treino, amanhã sexta-feira tem treino, sábado tem treino, segunda-feira até a quinta-feira, né? Provavelmente na quinta-feira o Atlético aí viaja lá para Belém do Pará para encarar o Paysandu na estreia da Série B do Campeonato Brasileiro, estreia que você acompanha aqui na Tretes. Tem jornada esportiva aqui na Tretes sexta-feira. 8h30 da noite a gente abre a transmissão para você acompanhar tudo, com todo o debate, com a cara da Tretes, com a identificação, com muita informação. Vamos nessa porque vai ser maneiríssimo, beleza? Mas ó, Abraão, Peralta e Renan Peixoto. Vou começar com o Abraão, não só pela posição natural, pela sequência natural das posições, mas de fato por ser talvez o único entre esses três que não tem treinado como um titular. Eu vou explicar. O Abraão fez uma temporada de destaque pelo ABC, né, há 2 anos. Fez uma temporada de destaque pela Chapecoense na última temporada. A Chapecoense que não teve uma temporada boa, a Chapecoense não teve boas lembranças, por mais que tenha permanecido na Série B do Campeonato Brasileiro, lutou contra o rebaixamento boa parte da temporada. Mas o Abraão foi um dos poucos pontos positivos ali. Um jogador seguro, um jogador de bola aérea, um jogador que não é tão móvel. E aí pra mim é o problema, mas tudo bem, não é tão móvel e que não tem treinado tanto como titular. Ele fez essa temporada pela Chapecoense como zagueiro pela esquerda. Ele jogou ao lado esquerdo da defesa. Mesmo sendo destro, ele jogou pela esquerda da defesa. E no Atlético, ele tem treinado pela direita da defesa, né? O Atlético tem treinado, logicamente, com o Léo como titular pela esquerda. O Tobias Figueiredo e o Lucas Belezi alternam em momentos a titularidade pelo lado direito. O Abraão é mais uma opção que treinou mais recentemente pela direita, também pode fazer a esquerda, então não tem nenhum problema com isso, mas talvez isso diga também sobre o Arthur Dias, né? Que passa a ser uma opção, que passa a ser utilizado como um zagueiro pela esquerda na formação reserva do Atlético nos treinamentos do Maurício Barbieri. Então o Abraão ainda não é um titular do Atlético. Informam aí fontes da Tretes, enfim, de que o Abraão treina bem, de que é um jogador que se doa muito, que tenta muito, que é muito aguerrido, mas lógico, né? A característica do jogador não é uma característica de um jogador de construção. O Abraão tem muito mais na bola longa, tem muito mais no afastamento da bola, tem muito mais na bola tirada, no chutão para frente, uma característica do que de fato um jogador que seja construtor, um jogador que consiga compor bem uma linha para uma construção com 3 jogadores. Então assim, a gente tem que ter calma para entender também como vai ser o Abraão. Eu entendo que é um jogador que em contextos na Série B, num contexto de bloco baixo principalmente, ele pode servir muito. Sobe bem de cabeça, é seguro, tem um tempo de bola legal. Mas para jogar em linha alta, eu tenho certo receio. Porque é um jogador que é menos móvel. Apesar de ser mais baixo, é um pouco menos móvel, é menos explosivo, é menos rápido. Ele não consegue acompanhar tanto os atacantes, apesar de ter um bom tempo de bola. Inclusive amanhã no Arena a gente vai fazer uma análise, tá? Não perde. Vai fazer uma análise desses 3 reforços e como eles podem agregar o Atlético para mostrar para você também que não conhece os 3 jogadores, né? Enfim, o Abraão não tem tanta velocidade, não tem tanta mobilidade, não é um jogador leve, é um jogador bem pesado, mas ele tem tempo de bola. Então, talvez para jogar em linha alta não dê certo, mas em momentos em que ele fica 1 contra 1 contra o atacante adversário, ele consiga fazer com que as coisas aconteçam sim. Então, assim, para abrir esse vídeo, o Abraão é um jogador que tem agradado pela entrega, tem agradado de fato por se doar muito dentro do gramado, se doar muito dentro dos treinamentos. Teve um filho recentemente, o Abraão, então está muito motivado, mas de fato, tecnicamente, pelo menos pelo que eu consegui avaliar, pelo que eu consegui ver de outros jogos do Abraão na carreira, ele não entrega tanto assim, não tem sido um titular. Mas ponto positivo, é peça para os 2 lados do campo, né?
pela direita e também pela esquerda. Pela esquerda porque fez uma temporada interessante na Chapecoense e no ABC pelo lado esquerdo da zaga, e pela direita porque tem treinado pelo setor, uma vez que Beleze e Tobias Figueiredo alternam vaga no time titular do Atlético. Beleza. Passado o ponto Abraão, tá? Passado esse ponto. Vamos seguir a sequência natural das coisas e falar sobre Fabrício Peralta, jogador destaque do Cerro Porteño na base, né? Um jogador que também teve seu destaque no profissional do Cerro na Copa Libertadores há 2 temporadas. Foi comprado pelo Cruzeiro na metade do ano passado e é um jogador que não teve minutos, não teve tanto tempo para jogar pelo Cruzeiro naquele momento, comprado inclusive muito caro, está emprestado no Atlético. A gente tem a informação de que o Peralta foi utilizado em momentos como um titular do Atlético. Ele vinha em trabalho físico desde que chegou ao clube, vinha aprimorando a parte física desde que chegou ao clube, mas a técnica, a capacidade de jogar como esse terceiro homem de meio campo, como esse meia-direita que vem sendo o Felipinho, agrada sim o Maurício Barbieri. Então é um jogador que talvez, se não houvesse essa expectativa desde o início de que se ia somar, se ia ser mais um reserva, inicialmente ele mostra que briga por titularidade, tá? Briga por titularidade nesse momento, lógico, né? E aí é algo que a gente vai entender também amanhã, que tem jogo contra o Brusque, né? Jogo treino contra o Brusque, pra gente entender como o Atlético entra de fato em campo. Mas pelos treinamentos dos últimos dias, o Fabrício Peralta é um jogador que tem sido testado, que tem mostrado qualidade para a comissão técnica do Atlético para brigar por essa função, como esse meia-direita, né? O Atlético com o Raul centralizado, o Zapelli pela esquerda, aí está invertido para você, então o Zapelli pela esquerda e o Felipinho pelo lado direito do ataque, do meio campo, desculpa. Então assim, o Peralta aparece como um possível titular. Isso implica em outras 2 coisas, tá? Primeiro, o Felipinho perde a vaga, ou inicia esse processo de perder a vaga, ou enfim, tem sido testado outra opção na vaga dele, e aí mostrar um cenário de que talvez o Felipinho não tenha essa vaga garantida, talvez o Felipinho tenha que jogar melhor para garantir essa vaga, e ele não tem jogado tão bem. O começo da temporada do Felipinho é abaixo, sim, é abaixo. O Atlético muda o esquema, né, do ano passado para esse, e o Barbieri até reconhece em entrevista coletiva de que o Felipinho tem que se adaptar a uma nova função e que isso pode demorar e que isso é natural que demore. Para mim, tá? Ele vinha melhorando, vinha numa ascendente nos últimos jogos, nessa questão de conseguir de fato dominar de costas para marcação, conseguir incluir um drible mais curto ali para ganhar opções, para quebrar linha, enfim. Acho que melhorou nos últimos jogos, nas últimas rodadas, Maringá à parte, né? Mas de fato não mostra ainda o necessário, não mostra ainda o mínimo para ser um titular no contexto em que o Atlético quer chegar na posição, logicamente mais recuado para mim, tá? Ele é bom jogador, mais recuado, ele tem uma das melhores atuações do final de ano do Atlético, que não foi bom, mas ele teve seu certo destaque. Então assim, é um jogador que mais posicionado à frente pode ter dificuldades, sim, logicamente, é um jogador muito jovem, ele está evoluindo nessa função, né? Tá se adaptando a essa função, mas mais recuado, talvez brigando com o Raul por posição, talvez ele consiga ter mais minutos, consiga ter um nível um pouco maior, desempenhar um pouco melhor. E outro jogador testado na função é o Patrick, né? O Patrick chega 6 temporadas consecutivas como um ponta esquerda. O Barbieri fala que ele vai ser utilizado como volante, ele tem sido utilizado como volante pelo Atlético, e volante, né, esse meia mais avançado e tal, esse meia de ligação, vamos colocar dessa maneira. Então o Patrick é um jogador que também agrada, tem sido testado, tem alternado bastante essa função do Atlético com o Felipinho e também com o Fabrício Peralta. Então, interessante, assim, acho que o Atlético tem boas opções, né? E mostra a profundidade do elenco, né? Porque assim, se você tem na primeira volância o Raul e o Falcão, né? Você pode ter Felipinho, Patrick, Peralta pela direita, Cruz, Zapelli, Juliano pela esquerda. Acho que é um time que tem uma profundidade bem interessante. Além do fato de que o Felipe pode recuar e joga mais atrás, né? Pode recuar para fazer uma primeira volância também, em caso de necessidade. Se o Raul não puder jogar, se o Raul, como estiver mal na temporada, enfim. Acho que é interessante essa briga por posição também pelo lado direito do meio campo do Atlético, tá? Vamos nessa. Renan Peixoto. Esse entre os três, se eu pudesse apostar lá na kto.bet.br, melhor site de entretenimento do país, tá? Se tivesse essa odd para Mastriani, Allan Kardec,
e Renan Peixoto, quem inicia jogando contra o Paysandu? Hoje eu acho que o Renan Peixoto inicia jogando, tá? Tem treinado como titular, tem agradado a comissão técnica do Atlético, é um jogador que chegou de fato como uma necessidade para o Maurício Barbieri, que não via no Matheus Babi uma peça possível para completar esse elenco do Atlético, para compor esse elenco do Atlético, e jogou apenas por necessidade em vários momentos, né? E assim, você tem um Mastriani que não está bem tecnicamente falando, né? Você tem um Mastriani que tem que mudar, talvez, a maneira com que o Atlético cria suas chances para incluir o Mastriani, né? Ter mais cruzamento, ter mais jogada pelas laterais, conseguir fazer com que os laterais cheguem mais no fundo, os pontas cheguem mais no fundo para fazer esse tipo de cruzamento e colocar o Mastriani frente a frente com o goleiro. E frente a frente ele vai bem, mas de fato ele não teve tantas chances assim nessa temporada. O Kardec tem uma fase excelente pelo Atlético nos primeiros jogos até a lesão, ele lesiona e aí até conseguir voltar a ter ritmo de jogo demora, e o Peixoto vinha numa sequência pela Portuguesa, agora logicamente tem ritmo de jogo também porque ficou certo tempo sem jogar, mas principalmente o ponto da pressão, tá? O Mastriani é um jogador que não consegue fazer pressão na saída de bola do adversário, não consegue incomodar o zagueiro, não tem mobilidade nem talvez tanta parte técnica, inteligência, enfim, para encurtar as opções do zagueiro. O Kardec até é inteligente fazendo isso, mas o Kardec é um jogador que não tem mobilidade também, é um jogador lento, um jogador que é pouco móvel, né? Não é rápido, enfim. Então também dificulta para você fazer pressão na saída adversária. O Peixoto, no entanto, é um jogador que tem mais essa mobilidade física, essa explosão física, é um cara que é muito inteiro. Então, assim, para dificultar a vida da construção do adversário, para dificultar a vida do zagueiro adversário quando tem a bola, o Peixoto é o principal dos três. E aí você pode pensar, né? Pô, mas são 3 centroavantes. Não seria melhor o que melhor sabe fazer gol do que o que melhor sabe marcar? Seria, né? Provavelmente seria, assim. E acho que até o Peixoto não tem tanta qualidade para finalizar a jogada. A gente tem um vídeo num projeto parceiro aqui da Threads, a WTV Sport, com os números lá da Prometrics. E assim, o Renan Peixoto não é um jogador que, pô, cabeceia bem. Não consigo chegar aqui e falar, o Renan Peixoto cabeceia bem. Não cabeceia. Não consigo chegar aqui e falar que o Renan Peixoto finaliza bem de perna esquerda, que é perna ruim. Não consigo. Frente a frente com o goleiro, ele pode ter seus bons atributos. Eu vou até confirmar aqui, enquanto a gente está gravando esse vídeo, sobre a conversão de gol do Renan Peixoto, tá? Porque é um número interessante, Renan Peixoto. E é um número que também pode ajudar nessa conversa. Porque assim, é um jogador que faz um paulista não de muito destaque pela Portuguesa. É um jogador que faz, logicamente, um campeonato paulista que, enfim, não vou conseguir aqui, mas tudo bem. Que não faz um campeonato paulista excelente pela Portuguesa, mas é um cara que, pô, pressiona bem. É um cara que quando domina com espaço consegue gerar transição, consegue gerar o arrasto, né, que fala da condução de bola, do jogador dominar, arrancar e conseguir avançar no gramado, né? Então, acho que nesse sentido ele pode fazer, certo sentido, ele pode justificar uma titularidade. Mas para fazer gol, e quem você confia mais para fazer gol? Mastriani, Kardec ou Peixoto? Kardec, Mastriani, Peixoto para mim em último. Em quem você confia mais para dominar uma bola de costas e sustentar contra o zagueiro? Mastriani, Kardec ou Peixoto? Kardec, aí talvez Peixoto e depois o Mastriani. Então assim, você vai pegar atributos que você pensa que, pô, o 9 tem que ter, né? O pivô, a finalização da jogada, o bom cabeceio, isso o Peixoto não tem, tá? Quando pressionado ele tem muita dificuldade, inclusive para segurar essa bola de costas. Mas quando ele tem espaço, aí sim, ele é um jogador mais rápido para atacar espaço, ele é um jogador mais explosivo para conseguir arrastar essa bola, para conseguir arrancar em velocidade, ele é um jogador que pressiona bem, mais físico para conseguir pressionar o adversário, então assim, acho que nesse sentido ele tem certa vantagem sobre os outros. E aí é entender o esquema, né? Logicamente, no mundo ideal, todo treinador escolhe o jogador que mais faz gols, né? Mas no esquema do Barbieri, a pressão na fase ofensiva, a pressão dos atacantes contra os zagueiros adversários é importante para retomar a bola logo, conseguir ter posse de bola e afins. Então acho que neste sentido, o Peixoto pode agregar mais que os outros. Agora sim, quem que agregava mais nesse sentido que os outros recentemente? Um exemplo muito claro, Lucas Giório, né? Giório, pô, pressionava muito bem, era rápido, conseguia pressionar.
conseguia se movimentar, não tinha nenhuma sustentação de bola, não tinha nenhuma conclusão frente a frente com o goleiro, mas conseguia fazer isso. E era suficiente? Não era, né? Não cravo que o Peixoto tem o mesmo nível do Dior em conclusão, em questão de um nível baixo, né? Não é tão baixo quanto, talvez. Mas eu não consigo cravar isso, né? Pelo que eu vi dos lances dele no Campeonato Paulista dessa temporada, não é tão diferente, E aí eu vou falar o quê? Que, ele vai chegar no Atlético, vai jogar muita bola. Não, tem que projetar o que eu sei, tem que projetar o que eu tenho de conhecimento, que eu vi ele jogar. E que eu vi dele jogar não mostra que ele é um jogador tão acima do Lucas Diório na conclusão da jogada. Não mostra que ele é um jogador tão acima do Lucas Diório na parede, no pivô, né? E aí, vamos ver se vai ser suficiente ou se não vai ser suficiente para esse time do Atlético. Mas assim, também, logicamente, posso estar errado, não sou vidente. Estou só comparando com o que eu vi ele fazer pela Portuguesa no Campeonato Paulista, né? Vi todos os lances do Renan Peixoto e consigo afirmar. Enfim, vamos ver, tá? Vamos ver, mas acho que entre Abraão, Peralta e Peixoto, o que mais tem chance de ser um titular desse time do Atlético é o Renan Peixoto. Pela questão da pressão, né? E pela questão da vitalidade física que ele tem. Enfim, fica aí a questão. Chegaram para jogar? O Abraão é uma peça reserva hoje, mas que tem agradado. O Peralta é uma peça que alterna titularidades com Patrick e Felipinho nos treinamentos e tem agradado. E o Peixoto, esse sim, pela característica de jogo dele, tende a ter muito mais minutos pelo time do Atlético, pelo menos nesse momento de baixa do Mastriani e recuperação física do Allan Kardec. Beleza? Grande abraço, viu? Às 6 horas da tarde tem vídeo aqui na Tretes. Às 8 horas da noite tem o Boteco da Tretes, tá? Com o Cauê Miranda. É sensacional o papo, tá? Então não perde. 8 horas da noite... 9 horas da noite, Boteco da Tretes aqui para comemorar o aniversário do Furacão, que foi ontem, né? Mas é a semana de aniversário do Atlético que a gente está aqui para também celebrar essa história maravilhosa que tem o Clube Atlético Paranaense, beleza? Tamo junto, até a próxima e não perde. Sexta que vem, 4 de abril, Atlético e Paysandu e Atlético no Mangueirão. A transmissão aqui na Tretes, tá? A gente vai confirmar a escala logo, mas vai ser maneiríssimo, então vem com a gente. Transmissão aqui na Tretes de Paysandu e Atlético pela primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Grande abraço, tamo junto.